Sicredi, a hora certa, 8 horas. O Sicredi acredita no seu negócio. E é exatamente por isso que oferecemos sempre as melhores soluções financeiras para cuidar da sua empresa. Como o cartão Sicredi Visa Empresarial. Com ele, você separa suas finanças pessoais das finanças da sua empresa. E ainda conta com proteção de preço, garantias, 1 ponto por dólar gasto e muito mais. Porque cuidar do seu negócio, esse é o negócio do Sicredi. Vá até a agência mais próxima e abra sua conta PJ. No ar, Fala São João, uma mesa de debates que discute o dia a dia da cidade e da região. Oferecimento, Clínica Inova Oftalmológica. Dr. Jorge Diogo. O consultório do Dr. Jorge Diogo tem um novo contato de telefone e WhatsApp. 32 3323 8210. Atendimento neurológico e exames de eletroencefalograma. É no consultório do Dr. Jorge Diogo, que fica na Avenida Tiradentes, número 30, no centro de São João del Rei. Telefone e WhatsApp. 32 3323 8210. Repetindo, 32 3323 8210. Precisa operar de catarata? Venha realizar sua cirurgia na Inova Oftalmológica, o seu hospital de olhos em São João del Rei. As cirurgias podem ser realizadas por diversos convênios ou particular. Inova Oftalmológica, Hospital de Olhos. Recupere o prazer de enxergar a vida. Responsável técnico, Dr. Antônio Carlos Rodrigues do Nascimento. Praça Embaixador Gastão da Cunha, número 43, Largo do Rosário. Telefone 32 3323 9425 e WhatsApp 98408 7070. Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio São João del Rei. Agora são exatamente 8 horas e 2 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 16 de julho de 2026. Eu sou o Fábio da Silva e começa agora mais um programa Fala São João. Hoje celebramos o Dia Nacional do Comerciante. A Igreja Católica celebra hoje Nossa Senhora com o título de Monte Carmelo, Nossa Senhora do Carmo, que nós celebramos neste dia 16 de julho, a Virgem do Escapulário. Previsão do tempo para hoje, é expectativa de dia ensolarado, noite de céu limpo em São João del Rei, fazendo muito frio nesta manhã. Segundo os termômetros, a temperatura hoje fica entre a mínima de 8 e a máxima de 22 graus. Trabalhando comigo aqui no programa nesta manhã, o Amado Rodrigues, na nossa mesa de áudio, produção e edição do programa Larissa Moreira. Redes sociais Daiane Dias, transmissão César Palumbo e direção-geral doutora Juliane Menezes. O crescimento das plataformas de apostas esportivas e jogos online tem levantado um alerta sobre os impactos do jogo compulsivo na saúde mental e na vida financeira de milhares de pessoas. O jogo pode se transformar em um vício, comprometendo o bem-estar emocional. Para falar conosco sobre essa questão dos jogos, o vício em apostas, estamos recebendo aqui no programa o psicanalista, o Dr. João Batista. Se você também quer saber um pouco mais sobre o assunto, quer conhecer um pouco mais, quer tirar alguma dúvida, se você, quem sabe, acha que está extrapolando aí na questão dos jogos, e olha que tem outros jogos também, né? Você pode participar conosco. 3371-7777 é o nosso telefone para você falar ao vivo. Ou ainda através do nosso WhatsApp, 99938-8830. Dr. João Batista, um bom dia para o senhor. Bom dia, Fábio. Bem, frio está fazendo demais, né, doutor João Batista, nessa manhã, né? Sim.
Aqui os termômetros estão marcando 8 graus de mínima, mas com certeza a sensação térmica é ainda menor. E bem, vamos falar então sobre essa questão dos jogos. O que leva uma pessoa a desenvolver essa compulsão, essa dependência por jogos? Fábio, vamos partir do princípio assim, olha, a questão dos jogos e os excessos, os vícios dos jogos no Brasil hoje se transformou num enorme problema social. Que o governo está começando a tomar rédea das coisas, com novas regras e tentando regular as propagandas e tal, mas que, no nosso ponto de vista, está muito longe ainda de ter uma orientação mais adequada. Para nós, a questão dos jogos deveria estar no mesmo nível do cigarro, sabe? Proibir não vai adiantar, proibir não vai ser a solução, mas tem que esconder o máximo possível para que diminua o impacto que está tendo. Para você ter uma ideia, no primeiro semestre deste ano, de janeiro a julho, as bets conseguiram 17 milhões de jogadores, são 17 milhões de pessoas jogando, e que já rendeu para as bets nesse semestre 17 também bilhões de reais. Bilhões de reais. Não é? O vício em jogos, a chamada ludopatia, ela já alcançou rapidamente o terceiro lugar nos vícios compulsivos no Brasil. O primeiro é álcool, o segundo é drogas e o terceiro já é jogos. Já são os jogos já. E se tornou um problema social muito grande porque o que está acontecendo agora são famílias destroçadas, famílias destruídas por causa do vício em jogos. Você perguntou qual que leva a pessoa, né? Olha, são muitos fatores, sabe, Fábio? Muitos fatores, mas vamos partir de alguns. Primeiro, a própria estrutura psíquica das pessoas. As pessoas mais vulneráveis a viciar em jogos são as pessoas que já têm dificuldades da ordem do impulso, do controle do impulso e das compulsões. E tem um certo descontrole das pulsões. Pessoas que já têm dificuldades mesmo em seguir regras, em seguir leis. São pessoas que já têm mesmo uma certa tendência a brincar, digamos assim, né, que é o jogar e brincar, né? O ludo aí é de brincar com a vida, com as coisas sérias, né? E é muito curioso, porque a pessoa, depois que entra, ela se transforma totalmente, né? Ela se transforma. E ela dá sinais, né, de várias ordens. A família tem que estar atenta para compreender esses sinais. Tem implicações de várias ordens, tanto comportamentais, quanto financeiras, quanto cognitivas, quanto emocionais, relacionais. Normalmente, uma pessoa viciada em jogos, normalmente ela atinge mais 6 pessoas, pelas pesquisas, o levantamento, outras 6 são impactadas. É muito trágico a gente escutar no consultório, quando as famílias têm me procurado, e geralmente tardiamente, muito tardiamente, busca ajuda. É muito curioso isso, né? Que busca ajuda depois de que já estragou tudo, né? Destruiu a família, destruiu os bens da família, vendeu casa própria, vendeu os bens, né? Brigou, separou, né? Depois que já destruiu tudo, vamos buscar ajuda. Não. Essa é uma alerta que nós vamos fazer durante o programa, se me permitir, até o final do programa. Eu quero fazer muito esse alerta, sabe? Para as famílias. Eu me lembro muito de uma música dos Titãs. Os Titãs têm uma música que fala assim: a melhor forma de curar um vício é no início. A melhor forma de você encarar esse problema do vício em jogos é no início, nos primeiríssimos sinais. Deu os primeiros sinais, já tem que buscar ajuda especializada. Porque depois reverter é muito mais difícil. Porque você já está viciada, está dependente já, ela já está submetida à lógica perversa do jogo, o sistema de recompensa psicológica dela já está viciado e submetido àquela lógica perversa, aí recuperar a pessoa é muito mais difícil. Doutor João Batista, de tempos em tempos no Brasil nós temos uma discussão sobre a legalização dos jogos de cassino, por exemplo, né? E agora, recentemente, até voltou essa discussão, porque os defensores da legalização dizem que nós vamos ganhar com o turismo. Muitas pessoas no mundo que gostam de jogar. Mas aqueles que são contra a legalização desses jogos dizem justamente sobre essa questão da saúde das pessoas. Como é que o senhor vê essa situação de dizer que alguns jogos, e aí são alguns, e no caso os cassinos, são positivos
porque trazem recursos, dinheiro para o país, e por outro lado, tem essa questão da saúde mental das pessoas. Veja bem, pessoalmente eu sou totalmente contra. Totalmente contra. Mas tem muitas questões aí em jogo, né? Por quê? Porque, por exemplo, assim, né, a maior preocupação em relação a cassinos é que onde tem cassinos, normalmente cria-se uma cultura de violência, uma cultura de coisa por trás, sabe? Toda uma cultura por trás. E no Brasil já teve cassino, né? Já teve cassino no Brasil, o cassino da Urca, no Rio é famoso, o cassino em Araxá já teve cassino. Então, a experiência não é boa. E é isso mesmo, né? Uma parte das pessoas podem jogar porque gostam de jogar, mas tem pessoas que são suscetíveis. Aliás, os cassinos mesmo, nos Estados Unidos, eles têm mecanismos de cortar quem está jogando demais, quem está apostando demais. Eles têm um mecanismo de cortar a pessoa, tirar a pessoa do jogo. Porque não precisa daquilo. Tanta gente joga, eles não precisam de gente viciada em jogo lá dentro. Lá. Então, eles têm preocupações com isso também. Mas... numa cultura como a nossa, se você abre cassinos, pode ter a questão econômica, movimentar dinheiro, criar riqueza, uma série de coisas vendidas como vantagens. Mas depois do social é que vê, né? Essa questão mesmo das bets. Você citar as bets como exemplo. As bets, sempre foi proibido isso no Brasil. De repente, no famigerado governo Temer, né? Vai lá e entra com o negócio, autoriza todo mundo, não é isso? Virou uma bagunça danada, né? Porque tem muitas bets ilegais funcionando, tirando dinheiro do povo. As pessoas comuns não sabem como funciona esse tipo de coisa, porque é tudo muito bem calculado, tem toda uma matemática por trás, tem todo um jogo perverso por trás. Quanto mais o viciado quer apostar, mais a casa de apostas fustiga ele a apostar mais alto. É tudo muito calculado, né? Muito calculado. Eu estou com os casos trágicos aí, né? Apareceu para mim no consultório uma pessoa daqui de São João, uma família daqui de São João e outra de fora. Essa de fora, que não é daqui, poxa vida, a família foi destroçada, porque o rapaz gastou 2 milhões. 2 milhões da família. Como é que a família deixa ir pelo ralo 2 milhões de reais em pouco tempo, né? Em pouco tempo. Como é que pode esse tipo de coisa, né? Que situação complexa é isso, né? Então, em relação a cassinos, eu sou totalmente contra. Recentemente eu vi uma reportagem de uma mulher que jogou tanto dinheiro que os pais tiveram que vender casa, Sim. Ficaram sem casa, separou, o marido não deu conta, ela separou por causa dessa questão dos jogos. E ela admitia que ela, de fato, levou a esse problema familiar. Esse é um dado interessante, né? Vamos pensar assim, o vício em jogos não se trata de um desvio de caráter das pessoas, não. Se trata muito mais de uma certa fraqueza, de uma certa sensibilidade. E é claro que os interesses jogam muito alto, porque fica muita fantasia de ficar rico muito rápido, né? Tem uma fantasia de ficar rico muito rápido. E aí a pessoa cai na lógica, porque o jogo é programado para te seduzir. Ele deixa você ganhar, para poder ativar seu sistema de recompensa mental, né? Você tem um prazer de dopamina quando ganha um pouquinho, tá? Aí a pessoa entra no viés de confirmação, tá vendo? Eu sei ganhar, tá vendo? Eu ganhei ali, ó. Mas ganha um pedaço, um pouquinho, e logo em seguida a casa de apostas já fustiga você a apostar mais. E você dobra a aposta e depois perde tudo, fica irritado e assim por diante. A mudança de comportamento, que eu acho mais importante falar, sabe, Fábio? As pessoas mudam os seus comportamentos. No início do vício, ela começa a esconder as coisas da família, começa a faltar muito ao trabalho, começa a dar desculpas, começa a fugir dos problemas do dia a dia para o jogo, começa a negligenciar contas, começa a deixar contas atrasados, fica uma pessoa mais irresponsável, não age mais de forma natural. Então, de forma comportamental, os primeiros sinais vêm assim, esconder, né? Depois vem os sintomas que a gente chama de financeiros. Começa a pedir dinheiro emprestado para os amigos, pega o dinheiro com a agiota, vende um bem da família, não pede autorização de ninguém, vai vendendo os bens da família, começa a ficar... muda o seu padrão de comportamento para jogar, esconde dos amigos,
Então, os sintomas vão aparecendo. E depois vem, claro, os sintomas emocionais. A pessoa começa a ficar irritada, impaciente, brigona, frustrada. Ela começa a ter picos de euforia quando ganha um pouquinho e um pico de depressão, desespero e culpa quando perde dinheiro. A pessoa sofre demais da conta, né? Sofre muito. Para caracterizar como transtorno de jogos, a ludopatia, é preciso que cause danos à vida da pessoa e a seus familiares. Quando começa a causar danos, já pode considerar como transtorno. E aí sim, deixa levar a tratamento. A nossa maior preocupação no consultório de pessoas viciadas em jogos é suicídio. A maior preocupação nossa é suicídio. Porque a pessoa que já perdeu muito dinheiro, ela entra num estado tal que o desespero toma conta dela. A pressão interna aumenta muito. Então é muito perigoso, porque ela pode entrar num estado de desespero tão grande que começa a ter ideações suicidas. Então, é importante as famílias estarem atentos a isso, né? E outra coisa também no consultório é assim. As pessoas acham assim, não, leva para o psicólogo ou para o psiquiatra que vai reverter a situação da pessoa. Ora, gente, não é tão simples assim, não. Tudo depende do momento em que chega para nós no consultório. A pessoa que está tomada por esse vício, ela está no outro estado mental, numa outra situação mental, e a nossa preocupação não é discutir questões de morais sobre o jogo, o vício não em si mesmo, não. A nossa preocupação é em cuidar da pessoa para que a pessoa sofra menos, porque quem está viciado em jogo, eles vivem numa realidade paralela. Eles vivem num estado de negação permanente. Não é só negação, não, é negação e denegação. Ou seja, ele nega o juízo de valor que tem aquilo, o seu vício, mas nega também a realidade. Quando você pergunta para uma pessoa assim, mas quanto você acha que você já perdeu no jogo? Ah, não, deve ter perdido uns 20 ou 30 mil, João. A família fala, João, 600 mil, João. Já foi embora, foi 800 mil, João. Está mentindo. Ele acha que foi 30 mil, foi 1 milhão. Então é difícil, né? Agora são exatamente 8 horas e mais 18 minutos, 8h18. Você está ouvindo o programa Fala São João. Agora, a Inova Oftalmológica está em novo endereço. Praça Embaixador Gastão da Cunha, 43, no Largo do Rosário. Responsável técnico, Dr. Antônio Carlos Rodrigues do Nascimento, médico oftalmologista. Uma clínica de olhos completa. Exames oftalmológicos com prescrição de óculos, avaliação e acompanhamento de glaucoma, tratamento das doenças da retina, adaptação de lentes de contato, acompanhamento e tratamento de doenças da córnea, cirurgias oftalmológicas e muito mais. Marcação de consultas pelos telefones 32 3323 9425 e WhatsApp 98408 7070. Inova, recupere o prazer de enxergar a vida. Com Conecta, você tem mais internet e mais diversão. Você pode assistir seus filmes e séries preferidos economizando no combo. 800 mega com Globoplay ou Disney Plus por apenas R$ 119,90. E mais, você ainda leva roteador com Wi-Fi 6 que funciona na casa toda e instalação grátis. Aproveite agora e venha para melhor. 0800 030 4000. Conecta. A internet começa aqui. O esporte em nossa terra nunca esteve tão forte. O São João del Rei Esporte Clube agora é elite do Mineiro Sub-15, 17 e 20. E a revolução continua com 9 novos núcleos em 2026. Um trabalho gigante no São Sebastião, Corinthians do Rio das Mortes, Guarani, Nacional da Colônia, Vila Nova do Canela, Figueirense, Social e Siderúrgica em Matozinhos, além do núcleo de vôlei no Bonfim. São João del Rei Esporte Clube, formando atletas e honrando nossa história, o time da nossa gente. Laboratório Orestes Braga. Se você procura atendimento de qualidade, equipe formada por profissionais capacitados em sintonia com métodos e diagnósticos atuais, o Laboratório Orestes Braga oferece serviços certificados pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade, categoria Diamante da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, convênios do IPSENG, Polícia Militar, Fusex, Unimed e outros. Laboratório Orestes Braga, o seu laboratório. Avenida Andrade Reis, ao lado da Santa Casa.
casa, 33718546. Em uma cidade cheia de histórias, a Laca Incorporadora apresenta um novo capítulo. Residencial Belvedere. Apartamentos de 2 quartos com suíte e varanda na região da Avenida 8 de Dezembro, no antigo Kalahari. Um endereço privilegiado, com vista para a Serra do Lenheiro e para a Serra de São José. No lazer, mais de 15 itens distribuídos em mais de 1.300 metros quadrados. Unidades a partir de R$ 349.900, sem juros e financiado direto com a incorporadora. Saiba mais em residencialbelvederelaca.com.br. Laca Incorporadora, solidez em movimento. Economia de verdade, só esse não faz pra você. Arroz Streck Tipon 5 quilos, R$21,99. Café Três Corações 500 gramas, R$22,99. Feijão preto Zanfas 1 quilo, R$5,99. Tá barato. Margarina Claybon 500 gramas, R$5,99. Amistel Latão, R$3,99. É só no Esquinão. Eisenbahn Latão, R$3,99. Confira essas e mais de 100 ofertas imbatíveis. O consultório do Dr. Jorge Diogo tem um novo contato de telefone e WhatsApp. 32 33 23 82 10. Atendimento neurológico e exames de eletroencefalograma. É no consultório do Dr. Jorge Diogo, que fica na Avenida Tiradentes, número 30, no centro de São João del Rei. Telefone e WhatsApp 32 33 23 82 10. Repetindo, 32 33 23 82 10. Voltamos a apresentar Fala São João. Agora são exatamente 8 horas e 22 minutos, 8h22. Estamos aqui nesta manhã fria em São João del Rei, dia de Nossa Senhora do Carmo, conversando com o psicanalista Dr. João Batista sobre o vício em apostas. E tem ouvinte para falar conosco. Alô, bom dia. Bom dia, só vou baixar o som do rádio aqui, viu? Tá certo, é o Jorge quem vai falar conosco. Tá lá baixando o volume do rádio para que ele possa nos ouvir bem e a gente comunicar bem aqui no programa. Fique à vontade, Jorge. Eu queria que você explicasse primeiro para mim o que acontece. 3 dias que eu sonho com você, né? E você falando exatamente desse tema interessante, né? E hoje aconteceu você comparecer à Rádio São João del Rei. Eu só quero parabenizar o senhor, João. Toda vez que o senhor participa do programa Fala São João e fala sobre psicologia e saúde mental, o senhor traz luz para assunto que muita gente tem medo de conversar. Eu sou um deles, né? Parece que encaixou bem o programa de hoje. Adoro jogo de bicho, adoro loteria, um tal de quem tem por aí. A gente faz esse tipo de coisas, né? Mas dentro do limite da gente, né? Não é apostas que a gente faz e tudo. Já fui muito viciado em baralho. Baralho realmente arrebenta as pessoas, né? Tudo que você diz aí realmente complementa ou me faz recordar do passado. Graças a Deus encontrei um grupo de família, parece que esse tratamento está sendo muito bom, né? Que a gente vai para casa deles, tomar um cafezinho, joga lá um baralho, né? Buraco, sem investir dinheiro, sem aposta, sem nada, uma diversão. Então gostaria dessa contradição, que você pudesse falar a respeito dessa brincadeira que eu vou e da coisa que acontece, né? Como a gente consegue, João, diferenciar, né, o hobby de jogar do vício de verdade, né? Quais são os sinais de alerta que você nos faz no dia de hoje para que a gente fique atento, né? E curar. Eu vejo você falar de 30, 40, 50, a pessoa perdeu R$1 milhão em jogos. Graças a Deus, nunca fui a apostas assim. Apostar R$2, R$3, essa coisinha assim, né? Essas crianças que a mãe, para ter paz, tranquilidade, coloca os joguinhos no celular para essas crianças, né? Isso pode causar problema futuro quando precisar desligar essa criança desse aparelho que hoje está incomodando muita gente e abandonar. As crianças estão realmente perdendo o sentido de estar conversando, estar dialogando, estar brincando, né? Estão sempre no joguinho, passam nas esquinas, as crianças tudo no joguinho. Isso é bom?
Gostaria que você aconselhasse também as mães. Um abraço e bom dia, mas o tema hoje mexeu com a minha alma, entendeu? E eu preciso me cuidar sim, né? Zelar de mim, que senão fica que a tentação é uma tentação, é tentação mesmo, né? Como qualquer pessoa que é viciada em alguma coisa, fica tentação, né? Diuturnamente. Um abraço e bom dia. Muito obrigado, Jorge, pela participação. O Dr. João vai respondê-lo. Vamos começar pela história da tentação aí, né, Jorge? Bom dia para você, querido. A pessoa que começa a ficar tomada pelo estado de mental, psicológico de jogo, ela começa a ficar, como você falou mesmo, estado de tentação permanente. Ela amanhece o dia já pensando em jogos, estratégias de jogo, o que vai fazer para poder ganhar dinheiro e tal. E os jogos, eles são programados, Jorge, para fisgar o apostador, num determinado momento. No momento mais crucial do processo de viciar em jogos, o momento mais crucial é quando o jogador começa ao estado que nós chamamos de perseguição. Ele começa a perseguir o objetivo de recuperar o que foi perdido. E aí ele entra numa lógica, numa espiral, em que não dá conta mais de sair. Porque aí ele percebe que ele entrou numa lógica que ele não domina mais, ele não tem mais controle nenhum da situação mais. Se tornou dependente da lógica perversa do jogo. Então, no momento em que a pessoa começa a apostar para recuperar o que já perdeu, é o momento em que, digamos assim, a banca ganha, sabe, Jorge? Aí a banca ganha. A segunda coisa é a seguinte, Jorge, há uma diferença muito grande entre fazer esses joguinhos que nós fazemos na loteria com o vício em jogos. Uma diferença muito grande. Eu também jogo. De vez em quando eu jogo lá na Mega Sena, sabe? Eu gosto de jogar na Mega Sena. Eu faço a fezinha na Mega Sena também. Aliás, até já ganhei, viu, Jorge? Eu até já ganhei na loteria. E nós ganhamos uma vez uma quina lá na loteria aqui de São João, nós ganhamos uma quina, só que nós éramos 11. Éramos 11, dividindo na quina. Não deu para ficar rico. Não deu para ninguém ficar rico. Mas a diferença maior, Jorge, é que ele joga por lúdico, joga só de brincadeira, né? Não. Se der, deu. Vai que, né, Jorge? Vai que, né? Então, joga seis números ali, paga uma coisa baratinha e pronto. Porque não jogar nunca ganha, né? Quem não joga nunca ganha, né? Então tem isso. Mas é uma coisa muito diferente, Jorge. A pessoa que é vulnerável a viciar em jogos, ela tem outras características. Não é a questão de brincar na infância, não é a questão de brinquedo da infância, não é nada disso, não. É pessoas que têm uma estrutura mental vulnerável ao vício, a não ter regras. São pessoas compulsivas, impulsivas, são crianças que são criadas sem limites, sem regras. Ela fica mais difícil para a vida adulta dela ela ter limites, ela respeitar as regras. Então ela tem essa compulsão. Aí vem a ganância. Não, eu quero ficar rico muito rápido. Essa coisa de ficar rico muito rápido normalmente dá em desastre, né? Dá em desastre. Então é diferente, viu, Jorge? Agora eu fiquei curioso com seus sonhos. Né? Você andou tendo sonhos premonitórios aí, Jorge? Foi isso? Um abraço ao Jorge. Um abraço para você, Jorge. Muito obrigado pela participação. Tem mais ouvinte para participar conosco. Agora é um áudio. Vamos acompanhar. Bom dia, Fábio da Silva. Bom dia, doutor João. Queria fazer um comentário bem rápido aqui, Fábio. É o seguinte. Há tempos atrás, a situação de hoje está me lembrando o seguinte. Tempos atrás tinha os bingos que foram criados em uma situação. A gente lembra que só ia para Barbacena, para a exposição, tinha aqueles bingos lá de carro, 10, 15, 20 carros até de um sorteio de bingo. Criaram isso aí uma canetada, passado um tempo foi vendo que estava tendo problema, um desses governos tais, não sei qual, foi lá, deu uma canetada e desfez o bingo, acabou com o bingo. As BS são um complicador maior, porque as BS envolvem o autódromo que foi feito, as empresas pagaram. Você pegar os clubes de futebol, a maioria na Série A, talvez tenha na Série B também, mas principalmente na Série A, são 20 clubes, acho que 14 ou 15 ou até mais são patrocinados pelas BS. Criou-se uma febre em todo sentido em cima disso aí. A gente pensa o seguinte, eu queria, no final de tudo isso aí, fazer uma pergunta ao Dr. João pela experiência que ele tem, conhecimento fortíssimo que ele tem. De fato, lá nos Estados Unidos, existe um controle rigoroso em cima disso aí, porque se pensou aqui no Brasil, poderia pegar o Nordeste ali e fazer ali
uma Las Vegas brasileira, igual foi feito lá nos Estados Unidos, para ocupar aquela área lá que era um deserto praticamente. Então, é o seguinte, a pergunta é em cima disso. Na opinião do senhor, o conhecimento que o senhor tem aí, clinicamente, é possível o sujeito controlar isso aí de fato de direito e não abusar? E não se comprometer com a própria renda, que seja de fato uma diversão, ou isso de fato é um grande complicador para a sociedade, é a questão de saúde pública, tanto como são as drogas, né? Então, é isso que é a minha pergunta que eu queria fazer para o senhor. Rádio São João del Rei, a rádio da nossa história, 88.3, Beto Neri. E parabéns pelas colocações do senhor aí, que a gente aprende muito aí, viu? Fica com Deus a todos aí. Muito obrigado, Beto, pela participação. O Dr. João Batista vai responder, mas daqui a pouco, porque nós vamos para o intervalo comercial. Você está ouvindo o programa Fala São João. Sempre aqui para você economizar, tão perto que dá pra ver, é só chegar e aproveitar. Variedades de ofertas, todo mineiro vai curtir. O menor preço da cidade, Bahamas é logo aqui, é logo aqui, é logo aqui. Economia no Bahamas, chega mais e vem curtir, é logo aqui, é logo aqui. Economia no Bahamas, chega mais, é logo aqui. Valorizar o comércio local não sai de moda. Você sabia que quando compra nas lojas da cidade, você ajuda toda a região? Além disso, melhora a economia, garante a geração de empregos, gera mais renda para a população e as lojas contribuem com a arrecadação do município. Viu só? Comprar aqui na cidade é melhor do que você imagina. E tem mais. Além de valorizar o comércio local, você sabe que pode contar com empresas de sua confiança. Amigo da cidade, compra aqui. É bom para você, melhor ainda para a cidade. Uma campanha da Associação Comercial e CDL. Você é magro e quer ganhar peso? Você está precisando de Sanforte. Sanforte aumenta seu peso e sua autoestima. Sanforte é um poderoso complexo de vitaminas e sais minerais. Para esportistas, Sanforte aliada a uma alimentação balanceada aumenta a massa muscular. Sanforte previne o estresse e o cansaço físico. Sanforte reativa sua memória, melhora sua pele e seus cabelos. Com Sanforte, você terá mais disposição e energia no seu dia a dia. Sanforte. À venda na Farmativa, Ultra Popular e Drogaria do Povo. A persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. O consultório do Dr. Jorge Diogo tem um novo contato de telefone e WhatsApp: 32 33 23 82 10. Atendimento neurológico e exames de eletroencefalograma. É no consultório do Dr. Jorge Diogo, que fica na Avenida Tiradentes, número 30, no centro de São João del Rei. Telefone e WhatsApp: 32 33 23 82 10. Repetindo, 32 33 23 82 10. Em uma cidade cheia de histórias, a Laca Incorporadora apresenta um novo capítulo. Residencial Belvedere, apartamentos de 2 quartos com suíte e varanda na região da Avenida 8 de Dezembro, no antigo Kalahari. Um endereço privilegiado, com vista para a Serra do Lenheiro e para a Serra de São José. No lazer, mais de 15 itens distribuídos em mais de 1.300 metros quadrados. Unidades a partir de R$39.900, sem juros e financiado direto com a incorporadora. Saiba mais em residencialbelvederelaca.com.br. Laca Incorporadora, solidez em movimento. Vem aí mais uma edição do programa Quem Anda em Dia Del Rei Premia. Um festival de prêmios para quem mantém seus compromissos em dia com o município. Del Rei tá premiando quem resolve se acertar. Este ano serão sorteados 27 prêmios e mais um carro 0 km. Para participar, basta estar em dia com seus tributos municipais, como IPTU, DAMAI e taxas municipais. Quem anda em dia, Del Rei premia. Ao contratar serviços, exija sempre a nota fiscal para concorrer automaticamente aos prêmios. Andou em dia? Del Rei Premia, uma iniciativa da Prefeitura de São João del Rei, da Secretaria Municipal de Finanças e da MAI. É para regularizar, é o dinheiro do seu imposto, fazendo a cidade girar. Prefeitura de São João del Rei, fé e trabalho. Voltamos a apresentar Fala São João.
Agora são 8 horas e 35 minutos, 8h35. Doutor João Batista, peço a gentileza, vamos atender e responder o nosso ouvinte, o Beto Neri. Beto, bom dia para você, muito obrigado pela participação, sempre muito lúcido, sempre muito inteligente o Beto. Ô Beto, tem duas questões fundamentais do que você colocou aí, tá bem? Primeiro, lembrar que as razões para fechar os bingos foram das mesmas coisas que nós estamos denunciando hoje, tá? São as mesmas razões, os mesmos fenômenos estavam acontecendo naquela época, por isso que fechou os bingos. Ou seja, muitas famílias estavam sendo destruídas naquela época também, perdendo muito dinheiro. As senhorinhas, então, estava um drama, né, das senhoras que iam para esses bingos, voltavam para casa sem ir embora a aposentadoria, ia tudo embora, né? Então virou um problema mesmo. A segunda coisa que eu acho fundamental no que você colocou, Beto, foi lembrar a questão do controle. A ideia de que você tem controle sobre uma circunstância é de uma infantilidade enorme, é de uma onipotência infantil enorme, achar que você tem controle sobre o jogo. Porque acontece alguns fenômenos ali, Beto, porque no processo de viciar no jogo, a pessoa tem uma autossabotagem, sabe? Ela se autossabota o tempo todo. Racionalmente ela até sabe que aquilo está errado. Por exemplo, a pessoa tenta largar, e ela vai sendo vencida pela força do sistema de recompensa mental. E aí ela desiste de largar, ela desiste, entendeu? Então a ideia de que você tem controle é uma das inocências da pessoa. Todo mundo fala, não, eu tenho controle, para a hora que eu quiser. Besteira. O eu que fala isso, o eu que enuncia isso, é desse tamanzinho, sabe, Beto? É desse tamanzinho. Esse eu aí, ele é varrido rapidamente pelo poder do sistema de recompensa mental. A pressão de dopamina que vai na pessoa quando ela vai jogar, quando ela vicia, é como uma droga. É como, eu diria a você, inclusive, Beto, que o vício em jogos é mais perigoso ainda do que o vício em cocaína. Em cocaína, que é um vício dificílimo de lidar, é o vício em cocaína. Então, eu diria que o estado da pessoa no viciado em jogos dá para fazer um paralelo com o viciado em cocaína. Tudo é urgente, tudo tem que ser premente, tudo tem que ser agora, passa por cima de tudo, passa por cima de todos, faz qualquer coisa, rouba o dinheiro da família, rouba as coisas da família, vende as coisas da família, porque a pessoa quer jogar. Ela não dá conta de não jogar. O eu dela desaparece, sabe? É anulado a lucidez, é anulado a racionalidade, a pessoa fica, toma conta dela, então ela não sabe mais o que está fazendo. Por isso que é importante retirar a pessoa, todos os dados, todas as possibilidades de dinheiro, tirar a pessoa do ambiente. Tem situações tão complexas que é preciso internar a pessoa, então é difícil isso daí, viu, Beto? Um abraço para você. Doutor João Batista, por que as apostas online, né, que são as bets, tende a prender tanta atenção das pessoas? Porque ali tudo é ciência. Tudo ali é matemática, Fábio. Mas o uso perverso da matemática. O uso perverso. Porque ali o algoritmo é calculado, pensado, levando em consideração o estado emocional da pessoa, a vulnerabilidade da pessoa. Quanto mais vulnerável a pessoa se apresenta diante do vício, mais o algoritmo trabalha contra ela, pescando ela, e às vezes até desafiando ela. Você quer recuperar tudo que você perdeu? Você já perdeu 1 milhão. Agora, se você fizer uma aposta aqui de mais 1 milhão, você pode recuperar tudo que você perdeu numa tacada só. A pessoa é tomada, ela está alterada mentalmente, ela está alterada emocionalmente. Então ela fala, não, então eu jogo e recupero meu dinheiro. Aí entra em cena um mecanismo psicológico chamado viés de confirmação. O viés de confirmação é assim, eu já ganhei outra vez, portanto eu vou ganhar. E a pessoa acredita nisso piamente. Ela acredita piamente que vai dar certo. Não, alguma tacada, só vou recuperar tudo que eu perdi. Esse momento é o momento mais vulnerável da pessoa, mais vulnerável, é o sintoma mais vulnerável, é considerado como o sintoma mais alarmante, é o momento primordial de buscar ajuda. É quando a pessoa começa a querer perseguir o que perdeu. Então ali ela aposta e dá errado e ela dobra o prejuízo. Ela não percebe. Então ali tem uma vulnerabilidade mental. Como eu falei antes, não é um distúrbio de caráter, não é um traço de caráter, não, é uma vulnerabilidade mesmo. A
A pessoa tem uma vulnerabilidade. E aí ela começa a viver em falsidade. Mente para todo mundo, dá as desculpas mais farrapadas, não vai ao trabalho, mente, esconde das pessoas, esconde da família. Se alguém vai confrontar a pessoa, ela nega tudo, como se fosse uma outra realidade, uma realidade paralela, né? Nega tudo, mas todo mundo está vendo, todo mundo está percebendo, todo mundo já entendeu. Mas a pessoa fica em estado de negação. É muito triste ver a pessoa nesse estado, porque ela é vítima. Ah, João, isso é ser vergonhice, isso é falta de fazer. Não. Nós psicólogos estamos muito conscientes de que a pessoa é vítima. Ela está doente, ela precisa de ajuda para sair daquela circunstância e recuperar capacidades outras de lidar com a vida. Nós estamos para cuidar da pessoa. Como eu falei antes também, nós psicólogos preocupamos demais com a pressão interna do viciado em jogo. Porque ele tem a consciência que está errado. Ele compreende que está errado. Ele só não tem as forças necessárias para não jogar, para não se entregar ao vício. Então ele é uma vítima. E nós queremos cuidar da pessoa para que ela não chegue ao ponto limite, né, de pensar em suicídio, que é a preocupação maior nossa. Agora, doutor João Batista, quais são os primeiros sinais de que jogar deixa de ser uma diversão e passa a se tornar uma doença, uma compulsão? Os primeiros sinais são sinais comportamentais. Lembre-se que eu falei antes, tem os sinais comportamentais, os sinais financeiros e os sinais emocionais. Os sinais comportamentais são mudança de padrão no comportamento. A pessoa que é responsável começa a ficar irresponsável, ela começa a faltar ao trabalho, ela não assume mais responsabilidades, ela não paga as contas, ela mente para a esposa ou para o esposo, que não fazia antes. A pessoa que é companheira ou companheiro começa a ficar perplexo com aquilo. Meu marido nunca foi assim, João. Minha mulher nunca foi assim. Como é que pode isso? Né? A pessoa é tomada. Então, os primeiros sinais são esses. A mudança de comportamento. Então, é muito importante assim que as famílias fiquem atentos para fazer a intervenção no início do problema. No início do problema. E não depois que já teve a debacle da família e a debacle financeira da família, depois que já estragou tudo, já tem muita gente que vai ter consequências, aí buscar ajuda é mais complexo. Então, de preferência que busque no início. Ah, João, mas e sintomas financeiros? Começa a pegar dinheiro emprestado, começa a pegar dinheiro com agiota, rouba dinheiro da família, rouba mesmo da família para poder jogar, fica na mão de agiotas, porque a pessoa ela tá no estado emocional de dependência já daquilo. É como se fosse uma droga mesmo. Ela precisa jogar. Se não jogar, ela não dá conta de respirar. Então, ela fica muito mal. Então, são esses sinais assim. Os sinais emocionais, quais são? Irritabilidade, impaciência, briga, conflito. A pessoa vai apertar o outro, você está jogando, você está perdendo dinheiro. Isso dá uma grande briga, às vezes até violência em casa. Tudo isso são sinais, são sintomas de algo muito profundo que está acontecendo e que a família não vai dar conta de sair dessa situação sozinho. Não vai. Não adianta que não vai. E é complexo, porque até para tratar não é simples, porque a pessoa mesmo que é viciada em jogos, ela não acha que precisa de tratamento. Ela não acha. Ela não vê aquilo como um problema para ser tratado. É muito curioso, porque ela vive uma realidade paralela. Né? A minha família está mentindo para você. A minha família está exagerando. Exagerando, a família que tem as contas na mão. A família que viu lá. A pessoa acha que perdeu 20 mil, vai ver que perdeu 200 mil, 300 mil. Tem um caso aqui em São João que o cara vendeu a casa da família. Vendeu a casa dos filhos. O bem maior que tinha era a casa. Vendeu a casa e foi embora. Evaporou o dinheiro. Está na justiça agora. Está na justiça o problema. Mas já foi embora 600 mil reais. Então, é muito importante que as famílias prestem atenção nos primeiros sinais, nos primeiros pródromos, como chamamos em psicologia, né? Os primeiros pródromos. Deu sinal de alteração de comportamento, vai ver o que está por trás disso. Pode pesquisar que tem alguma coisa por trás disso, né? Agora são exatamente 8 horas e 45 minutos, 8h45.
Você está ouvindo o programa Fala São João. No Arraial do Bahamas e Bahamas Mix tem preço baixo todo dia. Arroz Cotrisul, R$14,99. Batata Pif-Paf 2 quilos, R$18,90. Corre que é preço bom demais. Batata Pif-Paf só R$18,90. Filezinho Sassami Aurora 1 quilo, R$14,90. Bife Anjo Maturata quilo, R$49,90. Império por malte latão, R$3,49. Tá barato demais. Vem pro Arraial do menor preço no Bahamas e Bahamas Mix. Agora, a Clínica Inova Oftalmológica está em novo endereço. Praça Embaixador Gastão da Cunha, 43, no Largo do Rosário. Responsável técnico, Dr. Antônio Carlos Rodrigues do Nascimento, médico oftalmologista. Uma clínica de olhos completa. Exames oftalmológicos com prescrição de óculos, avaliação e acompanhamento de glaucoma, tratamento das doenças da retina, adaptação de lentes de contato, acompanhamento e tratamento de doenças da córnea, cirurgias oftalmológicas e muito mais. Marcação de consultas pelos telefones 32 3323 9425 e WhatsApp 98408 7070. Clínica Inova. Recupere o prazer de enxergar a vida. A evolução do homem, o crescimento espiritual, a caridade e os conceitos da doutrina espírita, presentes em um programa esclarecedor. Em busca da serenidade, todo domingo às 8:30 da manhã, na Rádio São João del Rei, a rádio da nossa história. Na Drogaria Vifarma, você encontra mais do que medicamentos. Tem atendimento humanizado, variedade de produtos e aquele precinho que cabe no seu bolso. Estamos na Rodoviária Nova, Fábricas, Centro, Colônia e Tijuco. E o melhor, a Drogaria Vifarma entrega em toda São João del Rei. É só chamar que a gente leva até você. Telefone e WhatsApp 32 99981 8738. Drogaria Vifarma, sempre cuidando de você. O Sistema Comércio MG na rua tá chegando na sua cidade. Bora ver muitos shows, atendimento de saúde, oftalmo pra você. Tem aulas de gastronomia, tem e rede de carreiras pra cadastrar currículos. Tem espaço pra atender o empresário da cidade e região. Vem com a gente então, vem! O Sistema Comércio MG tá na rua, vem ver, tá na rua pra você. O Sistema Comércio MG tá na rua, vem ver, tá na rua pra você. O Sistema Comércio MG tá na rua, vem ver, tá na rua pra você. De 6 a 9 de agosto em São João del Rei com show da banda Fala Mansa. Programação completa e gratuita em @Sistema Comércio MG na rua. Realização Sistema Fé Comércio MG, Sesc, Senac e Sindicomércio São João del Rei. O consultório do Dr. Jorge Diogo tem um novo contato de telefone e WhatsApp 32 3323 8210. Atendimento neurológico e exames de eletroencefalograma. É no consultório do Dr. Jorge Diogo, que fica na Avenida Tiradentes, número 30, no centro de São João del Rei. Telefone e WhatsApp 32 3323 8210. Repetindo, 32 3323 8210. Voltamos a apresentar Fala São João. Agora são 8 horas e 49 minutos, faltando 11 minutos para as 9 da manhã. Doutor João Batista, como que esse jogador compulsivo, ou essa compulsão, afeta a relação familiar dele? Afeta de várias maneiras. Porque, pensa bem, Fábio, um vício assim que vai minando a estrutura da família, que vai minando a segurança da família, que vai minando a capacidade de planejamento da família, que vai minando a confiança dos entes da família. E a pessoa não tem, mesmo tendo consciência, a visão racional, não consegue sair da lógica perversa do vício. Não consegue. Por isso que não pode esperar que a pessoa que está viciada em jogos vá buscar ajuda. Não espere isso, porque ela nunca irá.
Porque para ela aquilo lá não é um problema. É impressionante como é terrível isso. Quem busca ajuda é a família. Quem busca ajuda é a família. Porque a família que se vê afetada é o futuro dos filhos que é afetado. Quando um pai vende a casa própria da família para jogar em jogos, ele está destruindo o futuro dos filhos. Ele não percebe, mas está destruindo o futuro dos filhos. Por isso que a família é que tem que ficar atenta aos sinais. Às vezes o próprio trabalho também já sabe. A pessoa começa a faltar demais no trabalho, pedir adiantamento toda hora no trabalho, faz um vale, adianta não sei o quê, e começa a faltar no trabalho. Já tem um sinal aí né? Já tem um sinal. Algo está acontecendo com aquela pessoa. E como ela esconde, às vezes no início ela esconde que está viciada em jogo, ela esconde, então a família às vezes demora um pouco para se dar conta da gravidade do que está acontecendo, sabe? E por isso que a gente bate muito nessa tecla da atenção que a família tem que ter com o seu membro. Não é esperar que a pessoa vá buscar ajuda, porque ela não vai buscar ajuda, ela não vai. Ela tem que ser a família mesmo para poder colocar a questão, né? E muitas vezes esperar que a pessoa tenha condição de reverter, de parar, né? De parar com aquilo, né? Porque é muito destrutivo, é muito triste, inclusive, ver famílias destruídas por causa de vício em jogos, né? Agora, doutor João Batista, qual que é a melhor forma de ajudar essas pessoas? A abordagem aí, dentro da família, é assim, propor a pessoa assim, você aceitaria pelo menos a gente avaliar o que está acontecendo? Né? Você aceitaria pelo menos avaliar? Vamos entender o que está acontecendo? Ninguém vai julgar você, ninguém vai brigar, nem nada, mas vamos entender o que está acontecendo? Vamos compreender? Né? Porque a pessoa ela tem uma certa racionalidade. O que ela não tem são forças. Ela está possuída, está tomada por forças irracionais que ela não domina. Então ela não tem mesmo em si mesma a vontade própria de propor uma ajuda. Ela não tem. Então tem que ser a família mesmo, alguém da família que propõe a pessoa para buscar ajuda. Muitas vezes a pessoa chega no consultório tremendo já, fica tremendo, tem abstinência mesmo de jogo. Abstinência mesmo. Ela treme todinha, fica tremendo. Não, eu não dou conta de não jogar. Não briga comigo não, que eu não dou conta. Ela se vê totalmente assim. A pessoa que está certa está apavorada. É perigoso demais a pessoa que está nesse estado, porque ela está apavorada. A qualquer momento ela pode fazer uma besteira. Porque ela não tem. Como eu falei antes, a pessoa que está nesse estado, ela vive numa dimensão paralela. Ela não processa a realidade toda. Por que ela não processa a realidade toda? Porque se ela processar o abismo todo, o tamanho do abismo que ela está, ela não dá conta daquilo e ela suicida. Então ela não pode mesmo, sabe? É um mecanismo de defesa, sabe? Agora, a gente observa também as bets, sobretudo, né? Elas colocam influenciadores, artistas, aliás, jogadores de futebol, gente de sucesso, ou aparente sucesso, para fazer propaganda desses jogos. Vem jogar, vem para cá e tal. Isso também é muito perigoso, as pessoas têm que ficar atento a isso. Veja bem, Fábio, a coisa mais assustadora para nós, profissionais, está sendo durante a Copa. Cara, as propagandas de bet durante a Copa, durante o intervalo do jogo, no momento de hidratação dos jogadores, aquilo lá é jogado na alma das pessoas que já estão alteradas, elas estão suscetíveis, e aquilo é bombardeado, né? É bombardeado para as pessoas, sobretudo os jovens, né? Empolgados, não, vou jogar só R$10. Quando vê, já jogou 200, 300, né? Vai embora. Agora, o governo está começando a fazer uma maior regulação e vai fazer também propaganda sobre a questão dos jogos. Igual faz com cigarro. Vai ter propagandas do tipo, jogos podem destruir sua vida, jogos levam ao vício, jogos não são investimentos. Jogos não são investimentos. Muita gente acha que o jogar aí, não, uma hora eu vou ganhar, eu retorno tudo para mim. Uma hora você não vai ganhar. Uma hora você não vai ganhar. Então, jogos não são investimentos. Então, é por isso que é importante fazer um combate às propagandas de bet. Virou uma bagunça, né? Virou uma bagunça, porque todo mundo... Os jogadores fazem propaganda, que são figuras de identificação social, né? Todo mundo identifica com os jogadores. Os influenciadores fazem propaganda, né?
Ah, não tem nada com isso, não, eu estou fazendo só propaganda. Está sim, você é corresponsável. Nós podemos dizer que essa compulsão pelos jogos já é uma questão de saúde pública no Brasil? Já ou seja, envolve a muitas pessoas? Já é. É um caso de saúde pública, sim. Eu me expliquei no início. Nós temos 3, ela já é a terceira causa de problemas mentais. O primeiro é vício em álcool. Primeiro lugar. Segundo lugar, vício em drogas. Terceiro lugar, já é vício em jogos. Lembrando que tem vários outros vícios, várias outras compulsões. Mas o jogo já é a terceira. 17 milhões de jogadores é muito, um mercado grande. 17 milhões de pessoas jogando. Veja bem, o lucro das bets de janeiro a julho foi 17 bilhões de reais. É uma festa. É uma festa. É quase que um roubo, um assalto às pessoas vulneráveis. Né? As pessoas vulneráveis. Os grupos que lucram com isso, têm interesse nisso, grupos de interesse, levam o seu. Mas o estrago fica para o todo, para o social todo lidar. O estrago fica para nós, para a sociedade ter que lidar com isso. Né? Então, o governo está começando a fazer uma reação. No mínimo, esconder um pouco mais, sabe? Esconder um pouco mais os jogos. Porque não adianta também, assim, igual cigarro. O cigarro causa câncer. É curioso que a pessoa que lê lá naquela... É uma cartela, né? Que chama aquilo lá, né? De cigarro. Ela lê lá que causa câncer. É maço de cigarro, né? A pessoa pega aquilo lá, vê lá que causa câncer e não está nem aí. Não está nem aí. Não tá nem aí. Ou seja, aí vem uma dimensão que eu ainda não falei, que eu, quando eu falo sobre suicídio, não é à toa, porque tem uma coisa em jogo aí que é muito importante falar dela. Quando a pessoa começa a se auto-sabotar, a achar que já foi vencido pelo jogo, está viciado mesmo, ela começa a resignar-se a isso, ela entra num estado que nós chamamos de pulsão de morte. O nome é feio, mas é esse mesmo. É uma pulsão de autodestruição. Ela entra num estado de autodestruição. E aí que é o maior perigo, porque ela não se vê mais como tendo valor na vida. Ela se desautoriza a si mesma, desqualifica a si mesma. Eu sou um perdedor mesmo, eu sou um miserável mesmo do mundo. Eu perdi tudo, eu estou arruinado do mundo. E esse arruinar-se pode ser deliberado, porque a pessoa está tomada pela pulsão de morte, pela pulsão de autodestruição, e que pode levar a pessoa ao suicídio. Doutor João Batista, muito obrigado pela presença, participação conosco, tratando desse assunto tão importante e atual. Muito obrigado a vocês e bom trabalho. Quero agradecer aqui aos colegas de trabalho que estiveram comigo, a você que esteve aí acompanhando o programa. Peço desculpas, né, porque minha voz não está ajudando hoje, mas deu para levar o programa para você que está sempre ligado aqui na Rádio São João del Rei. Hoje é quinta-feira e amanhã tem mais programa, né? Amanhã, a partir das 8 da manhã, você acompanha mais um programa Fala São João. Um abraço a todos, fiquem com Deus, eu vou na companhia de Deus e até lá. A Rádio São João del Rei apresentou Fala São João. Oferecimento Clínica Inova Oftalmológica. Dr. Jorge Diogo. O consultório do Dr. Jorge Diogo tem um novo contato de telefone.